Baseada nos quadrinhos de Charles Addams, outros filmes e séries também, finalmente a Netflix apresenta uma série que chegou chegando e estourando, rapaz. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu quero falar sobre a série Wandinha. Vambora pro vídeo. Desde que foi anunciada a produção de Wandinha, houve uma grande expectativa, até que em novembro de 2022 a Netflix estreou a série na sua plataforma e já chegou e na primeira semana já fez um tremendo sucesso. A Wandinha é uma das filhas da família Addams e desde o seriado lá na década de 60 e outros que vieram depois, ela sempre roubou a cena com aquele ar sombrio, sórdido e até um pouco sádica com relação ao irmão dela. E também ela sempre roubava a cena quando aparecia. A série segue a trajetória de Wandinha, já uma adolescente que foi expulsa mais uma vez de uma escola. E aí os pais decidem matriculá-la em Nevermore, uma escola só para, vamos dizer assim, alunos especiais e diferentes, onde também estudaram seus pais. Os próprios pais acreditam que, pelo fato de a escola ter alunos diferentes, ela vai conseguir se adaptar, sociabilizar, enquanto ela vai desenvolvendo, vamos dizer assim, algumas habilidades psíquicas que ela tem. Só que Wandinha desafiou não apenas os pais, mas também a direção de Nevermore, de que não ficaria ali por muito tempo. No entanto, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, alguns crimes, ela sofreu 2 atentados contra a vida dela, e essas coisas que ela foi observando, além de alguns mistérios, fez com que ela permanecesse e investigasse o que estava acontecendo, até que ela descobriu que havia alguns fatos, alguns segredos que foram guardados pelos seus pais e que colocavam em dúvida algumas integridades, vamos dizer assim, dos seus pais, coisas de 25 anos antes. Aliás, os pais estudaram ali em Nevermore e ela foi vendo que havia algumas coisas que estavam se encaixando, mas de uma forma muito esquisita, e ela passou a investigar tudo isso. Da mesma forma, ela foi conhecendo outros alunos que, mesmo todo mundo ali sendo diferente, haviam de uma forma um pouco, vamos dizer assim, preconceituosa, inclusive. Ela foi conhecendo pessoas de fora de Nevermore, ali da cidade vizinha, que é Jericó, e assim ela foi construindo algumas relações entre aqueles personagens. Só que essas relações foram batendo de frente contra a própria personalidade dela, fechada e sempre muito conflituosa. Uma coisa interessante nessa série é que a Wandinha, ela traz muitos elementos daquele seriado lá da década de 60, daquela personagem que era uma criança, só que agora ela é uma adolescente. Portanto, o adolescente já tem alguns conflitos, é uma fase de transição muito complicada. Então, se ela já tinha algumas complicações lá naquela personagem, né, quando ela era uma criança, como adolescente aquilo ali aflorou muito mais. E aflorou de uma forma onde ela não consegue expressar um sentimento, alguma forma de sentimento, e ela ainda traz isso para dentro de outros conflitos pessoais e interpessoais, dentro e fora de Nevermore. E para complicar ainda mais, ela traz toda essa carga, vamos dizer assim, de conflitos para dentro desses problemas que ela localiza, que ela encontra, que ela percebe, inclusive envolvendo seus pais, e que ela passa a investigar. E aí, à medida que ela vai avançando nessas investigações, inclusive dos crimes e assassinatos, ela vai se envolvendo numa coisa muito séria que envolve, inclusive, a própria história do lugar de Nevermore, da cidade de Jericó, com os antepassados, os fundadores daquele local. A série não traz novidades sobre questões que envolvem adolescentes, aquelas questões, aquelas dúvidas, aqueles problemas e conflitos de adolescentes. No entanto, é interessante como são colocadas essas questões numa personagem icônica como é a Wandinha. Ela tem dificuldades de relacionamento, inclusive com os pais. Ela tem dificuldades de expressar os seus sentimentos. Inclusive, é uma coisa assim meio bem estranha. Quando a gente olha para o rosto de Wandinha, quando ela conversa com alguém, ela não pisca.
aquele contato visual dela é fixo, como se ela estivesse atravessando, entrando no corpo da pessoa com quem ela está falando e procurando a alma dela lá dentro. Ela quer como se fosse uma flecha. É muito curioso aquilo ali quando a gente olha para o rosto dela. Além do mais, tem uma coisa que eu considerei ali bastante curiosa também, é a boca dela. Ela sempre olha para as pessoas assim, de baixo para cima. Mas dessa forma, a boca dela, eu vou dizer assim, que parece ter um formato de coração. Mas é estranho isso, porque quando saem as palavras da boca dela, não são umas palavras do bem, são umas palavras assim meio ácidas, sórdidas, e ainda mais com aquela boca que parece assim uma coisa imaginativa, parece um coração. E quando ela fica olhando aquilo ali, e vendo aqui, percebendo aquela imagem, aquela metáfora como da figura da boca dela, aquilo ali a gente fica vendo assim, puxa vida, existe realmente um conflito dentro dessa personagem. É uma forma de dizer assim, que ela tem um conflito, ela tem alguma coisa guardada com ela. Tanto que, na medida que vai avançando a série, ela vai se interrelacionando com outras pessoas, inclusive com um rapaz que gosta dela, ela vai, parece assim, que lutando contra alguma coisa dentro dela. Também tem a forma como ela interage com aqueles outros alunos da escola que não gostam muito dela, mas ela se aproxima, se afasta, ela vai descobrindo coisas. Com relação a um menino que é fã de abelha, ela tem uma certa preocupação com ele. Então, apesar dela ser aquela personagem, como disse, sombria, parece que ali dentro tem alguma coisa que está em conflito com ela, que quer e não quer dar, vamos dizer assim, vida a essa existência dela. E aqui eu me refiro a uma existência de personalidade interior, alguma coisa dentro dela que quer aflorar, mas ela luta contra. Inclusive, ela até também tinha dito o porquê que ela não chora. Ela se tornou uma pessoa mais seca e dura e retraída. E essas coisas que vão acontecendo vão trazendo um outro conflito para ela. Ser alguma coisa que ela não é. A atriz Jenna Ortega, ela está excelente no papel de Wandinha. É como se, assim, tivesse nascido para aquele papel. Os personagens secundários, eles não têm uma profundidade. Aparecem conflitos ali bem interessantes. Só que esses personagens, eles estão servindo apenas para tocar a história da Wandinha. Isso aí não tem a menor dúvida. Mesmo assim, os personagens que mais aparecem, eles estão muito bem. Eles estão ali a serviço da história. E os seus conflitos interiores, de certa forma, influenciam nos conflitos da Wandinha, onde ela vai dando andamento a tudo aquilo que ela tem que viver, a uma vida dela, aquilo que ela está descobrindo de si, aquilo que ela está tentando desvendar em relação à sua família e até mesmo a aquele lugar. A série traz algumas coisas que a gente pode até se perguntar. Puxa, eles estão dando quase que um tratamento de super-heroína à Wandinha. Tanto que ela luta ali com os grandalhão ali, ela bate firme, aquela coisa toda. Ela manuseia armas, arco e flecha, espada. Ela é bem boa nisso tudo. E também ela tem uma sensibilidade. E aqui eu volto a retomar aquelas questões ali do conflito interior dela. Ela toca violoncelo muito bem. E a música é algo que exige uma certa sensibilidade. E ela apresenta isso, principalmente quando ela toca. As pessoas de Nevermore ouvem e ficam, de certa forma, sensibilizados também. Eles gostam do que ouvem. Portanto, aqui nós temos mais elementos que trazem coisas que alimentam essas questões de desenvolvimento da personagem. Teve algumas coisas ali, a famosa cena da dancinha, que é um tipo do easter eggzinho, daquela dancinha lá da série de TV, lá do tempo da TV preto e branco, né? Em que ela dança uma música do Ramones. E essa dancinha, gente, causou pela internet. Todo mundo fazendo videozinho, tentando imitar a Wandinha, aquela dança. Inclusive uma nadadora tentando fazer aquela dancinha da Wandinha dentro de uma piscina. Na minha opinião, a série Wandinha é um produto de fácil consumo e divertido. Não é aquele filme que alguns críticos gostam de ver e ali procurar elementos filosóficos, existencialistas, fazer aquela análise muito cabeçona. Não vai encontrar isso. Se é um filme de adolescente, não quer dizer que seja apenas um filme para adolescente. Ali tem um mistério, tem ali algumas coisas bem bacanas que puxa a atenção da gente. Tanto é que, olha, uma maratonada ali numa sentada só, num sábado, eliminou tudo. Então,
É uma série que prende a atenção e é divertido de assistir. É puro, na minha opinião, puro entretenimento, mas sem prejuízo de qualquer outra coisa. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião sobre a série Wandinha, que está lá na Netflix. Se você quer saber mais sobre essa série, eu tenho um artigo no site Leitura Pop, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que está bem mais completo, está bem mais aprofundada a análise sobre essa série. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você depois dar uma lida lá no nosso site. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Também, se não é inscrito no nosso canal, aproveita, te inscreve no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!